Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o beisebol. Então, beisebol, como que funciona? Qual será o objetivo do beisebol? Será que é fazer pontos rebatendo a bola e correndo entre as bases? Pela imagem, pela animação ao lado, vocês já podem ter um pouquinho de ideia do que é essa modalidade. Uma modalidade que popularmente aqui no Brasil não é muito conhecida, mas que nós conseguimos sim fazer associação com outras brincadeiras, outros jogos nossos, não é mesmo? Como o bets. Então, igual ao bets, o beisebol é uma modalidade de rebater. O meu objetivo é sim rebater essa bolinha. Só que ele tem algumas peculiaridades, algumas regras, algumas características que são especialmente desenvolvidas para o beisebol. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, quais que são os nossos objetivos principais? Reconhecer o beisebol como uma modalidade esportiva, lembrando então que ele se enquadra nessas categorias, né, de esportes de taco e campo. Ele é um esporte, ele faz parte do mundo profissional, os atletas recebem salário para praticar essa modalidade esportiva, ele tem federações e confederações e as regras são fixas, são universais no mundo inteiro. Por isso, o beisebol é considerado um esporte. Também identificar os materiais e as dinâmicas de jogo. Lógico que o beisebol, enquanto um esporte de taco, nós vamos precisar do taco, desse bastão e da bolinha. E quais outros materiais será que nós precisamos para essa prática? Vamos também conversar um pouquinho sobre isso. E conhecer alguns elementos que compõem essa modalidade tão popular em outros países. Então, quais elementos fazem parte dessa modalidade? Como que são as regras? É um jogo rápido ou é um jogo que demora para acabar? Tudo isso nós vamos entender ao longo desta aula. Definição do beisebol, então. É fundamentalmente um jogo de estratégias, de muitos detalhes. Em qualquer lugar em que é praticado, ele é uma combinação de potência, velocidade, estratégia e pausas. Então, lógico, gente, eu preciso ter muita potência, principalmente na hora de fazer esse acerto na bolinha, para que eu consiga colocar a maior força possível e jogar essa bolinha longe. Velocidade, tanto de quem está atacando quanto de quem está defendendo, porque se eu estou atacando, eu vou ter que ter muita velocidade para correr entre as bases, e se eu estou defendendo, eu também preciso de muita velocidade para recuperar essa bolinha e trazer o mais rápido possível para as bases, evitando que o meu adversário faça muitos pontos. Algumas características, então. Ele é praticado com uma bola e um taco, então, como nós vemos pela imagem, né? Sempre o taco e a bolinha que vai ser rebatida. A luva é muito importante pela questão de proteção dos jogadores também. Tanto homens quanto mulheres praticam essa modalidade, lembrando que, como praticamente todas as modalidades esportivas, ela primeiro esteve presente entre os homens. Só com o passar do tempo, com o passar dos anos, que as mulheres também começaram a praticar o beisebol. Mas hoje sim, é uma modalidade que abrange ambos os sexos. Ela pode ser praticada em lugares abertos e em locais fechados. Porém, enquanto ela é praticada em locais abertos, ainda é mais comum a prática masculina. Eu não tenho essa delimitação, então, se eu tiver um ginásio, um ambiente fechado, eu também posso praticar o beisebol, mas lembrando que num campo aberto, nas dimensões oficiais ali do campo de beisebol, ela ainda é um pouquinho mais praticada pelos homens neste momento. Então, do inglês, baseball. Por que baseball? Bola na base. E essa é a característica principal, trazer sempre essa bola para a base. Então, ela vai ser jogada por duas equipes que alternam entre o ataque e a defesa. Eu sempre vou ter duas equipes jogando e essas equipes vão se alternar entre quem está atacando e quem está defendendo. Eu vou ter esses dois momentos específicos bem separados. Então, diferente do futebol, do basquete, por exemplo, que o ataque e a defesa acontecem ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo que eu estou atacando, eu tenho que correr e já voltar para a defesa. No beisebol não, eu vou ter esses momentos bem separados, vai ter um momento do jogo que eu só vou atacar e o momento do jogo que eu só vou defender.
O objetivo é pontuar, rebatendo a bola com um bastão e correr as bases. Então, esse é o principal objetivo, pegar esse bastão, rebater essa bola o mais longe possível, dificultando a ação da defesa, e enquanto essa defesa corre atrás da bola, eu corro entre as bases, essas bases que estão posicionadas em um campo em formato de diamante, e toda a corrida completa minha vai trazer ponto para minha equipe. O campo, como eu falei, tem o formato do diamante com essas 4 bases. Aonde que o beisebol é popular? Então eu já falei para vocês, eu expliquei que aqui no Brasil o beisebol ele não é muito popular, mas em algumas regiões, em alguns países, ele é uma modalidade muito popular, atraindo um grande número de espectadores e público ao estádio. Então na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, e também em alguns países da América Central, no Caribe e lá no Extremo Oriente. Nos Estados Unidos, ela é uma das modalidades que mais atrai público aos estádios. Então, tem um grande interesse comercial, financeiro, quando nós pensamos na prática do beisebol lá dentro do território norte-americano. Então, é uma modalidade que traz muitos lucros e dinheiro, tanto para jogadores, como para investidores e patrocinadores. Nos Jogos Olímpicos, ele apareceu várias vezes como forma de demonstração, mas no programa oficial ele participou desde Barcelona, em 92, até Pequim, em 2008, sendo que nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano de 2012, o beisebol já não fazia mais parte do programa olímpico. Sempre tem essa substituição de modalidades, né? Algumas entram, algumas saem, então a partir de 2012, o beisebol ele não faz mais parte do programa olímpico. Vamos para a nossa primeira atividade, então, pessoal. A partir do que observamos nos slides anteriores, percebemos que o objetivo que o beisebol é um esporte de taco. Qual é o objetivo dos jogadores nesse esporte? Então, deem uma olhadinha, reflitam sobre o que nós conversamos e daqui a pouquinho eu volto com a resposta para vocês.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar os objetivos ali do jogador do beisebol? Foi fácil? Já conseguiram memorizar ou precisaram voltar nas anotações? Vem comigo então. Temos aqui uma sugestão de resposta. Você pode ter colocado em forma de tópicos, você pode ter escrito de uma maneira um pouquinho diferente, mas o importante é que você tenha todos esses itens na tua resposta. Então, o objetivo é rebater a bola o mais longe possível para que consiga pontuar, percorrendo as bases dispostas no campo em formato de diamante. Então, reforçando bem isso, porque é o objetivo principal do jogo de beisebol, você jogar essa bola, você rebater essa bola o mais longe possível para que você tenha tempo de correr, percorrendo todas as bases desse campo em formato de diamante, marcando ponto para a sua equipe. Vamos falar um pouquinho das federações, confederações. Lembram que eu comentei com vocês que uma das características do esporte é ter federação e confederação. Como o beisebol ele tem federação e confederação, então nós conseguimos incluir ele dentro da característica de esporte. Então, a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball foi fundada em 1990 e é responsável pela organização do Campeonato Brasileiro e eventos dessa modalidade no nosso país. Já a Federação Internacional de Beisebol é a instituição que regulamenta as regras do beisebol e organiza os eventos esportivos de grande porte. Então, sempre tendo essas federações, confederações, que são as que vão organizar os diversos campeonatos ao longo do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos, então. Nós falamos sobre a bolinha, sobre o taco. Será que é só isso? Quais outros equipamentos nós temos num jogo de beisebol? A primeira, então, como eu falei para vocês, essa bola, normalmente ela é feita de couro branco, cortiça com algodão e fios de cobre. Ela tem um peso de 142 gramas e um diâmetro de 23 centímetros. Então, uma bola leve e pequena. Já os tacos de beisebol, então, eles são cilíndricos de madeira, podem ter até 1,6 m de comprimento e um peso de até 1 kg. Então, são compridos, né? Pelo menos para a dimensão da professora que está falando com vocês, é um taco comprido, né? Quase da minha altura, 1,6 m mais ou menos ali de comprimento. E vocês têm que ter esse domínio do peso e do comprimento para que vocês consigam a força necessária para atacar a bolinha de vocês. Outros equipamentos, como eu falei, não é só taco, não é só bolinha. Então nós temos a luva para proteger as mãos, essa luva que vai ajudar bastante a não machucar as mãos dos jogadores. O capacete protetor, evitando acidentes se a bolinha acertar a cabeça desses atletas. As luvas dos receptores são de couro com costuras bem reforçadas. Ela é redonda e acolchoada. Ela serve de alvo para cada bola lançada pelo arremessador. Por que isso? Porque se esse arremessador lançar a bolinha e o atacante não conseguir rebater, quem vai ser o responsável por apanhar essa bolinha é o receptor. Então ele precisa dessa luva bem reforçada. Pensem que essa bolinha ela é pequena e leve, então ela vem numa velocidade muito forte. Ele precisa dessa luva bem reforçada, acolchoada, para que não machuque as mãos dele. Outros equipamentos, então, né, e uma curiosidade interessante são as travas de chuteira dos atletas de beisebol, similares àquelas travas de chuteira que nós temos no futebol de campo, não é mesmo? E que serve para ter esse deslocamento na grama. O beisebol oficial ele é jogado num campo de grama, então eu preciso dessas travas para evitar quedas e acidentes dos jogadores. Eu vou ter outros equipamentos também, como máscara, como proteção de peito, caneleiras, calças específicas, boné, todos esses equipamentos que fazem parte do uniforme de um jogador de beisebol. O jogo, então, como eu falei para vocês, o objetivo é rebater a bola e percorrer as 4 bases para, assim, marcar mais pontos. No final, vai vencer a equipe que tiver conseguido marcar a maior quantidade de pontos. Mas a gente tem que entender como que funciona. Eu já tinha falado para vocês, então, que é uma modalidade que ela divide. Em um momento eu vou estar só atacando, no outro momento eu vou estar só defendendo. Mas como que funciona essa dinâmica? Então vão ser 2 equipes com 9 jogadores em cada equipe.
E esses confrontos são divididos em 9 entradas, 9 innings, tá? Não há tempo de duração da partida, então essas partidas podem ser muito longas, porque como não tem empate, se ao final das 9 entradas esse jogo terminar empatado, vão tendo entradas subsequentes até que uma equipe consiga marcar a pontuação e vencer, tá? Esse inning, essa entrada, ele é dividido em 2 partes. Uma parte que a tua equipe vai atacar e a outra parte que a tua equipe vai defender. Então eu só termino uma dessas 9 entradas depois que a tua equipe atacou e defendeu. As duas equipes passam pelas 2 posições. E as equipes sempre se alternando, então, entre o ataque e a defesa. Cada inning vai ser o tempo que o time assume o ataque e a defesa. E a defesa vai para o ataque quando elimina 3 rebatedores. Então eu tenho todas as regras específicas do que como que eu elimino esse rebatedor, né? São 3 strikes, 3 vezes que esse rebatedor não consegue acertar a bolinha, eu elimino esse rebatedor. E é o objetivo da defesa, eliminar o mais rápido possível 3 rebatedores. Porque quando eu elimino esses 3 rebatedores, há a troca. A equipe que estava atacando passa para a defesa e a equipe que estava defendendo passa para o ataque. Depois dessa troca é que acaba o primeiro inning, no caso a primeira entrada. Vence a equipe que realizar mais corridas, porque é a equipe que vai ter mais pontos. E como eu falei para vocês, não há empate. Não tendo empate, não tem tempo específico de duração de partida. Então uma partida pode ser muito rápida e demorar ali 1 hora, 1h30, ou pode chegar a uma maratona de mais de 6 horas de jogo. Tudo vai depender, né, de como que é a igualdade ali entre as equipes, se elas jogam de uma forma semelhante, se uma equipe é muito mais forte que a outra, para daí ter essa duração, que pode ser muito curta ou uma duração mais estendida. Vamos para a nossa segunda atividade então. Que tal testarmos nossos conhecimentos sobre o beisebol? Como é dividido o inning no beisebol? Quem vence o jogo? Vamos lá, pessoal, eu acabei de falar para vocês sobre isso. Pensem um pouquinho, anotem e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta.
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram identificar essa resposta? Quem vence o jogo de beisebol? Como é dividido esse inning no beisebol? Vem comigo, me acompanha com a resposta então. Eu tenho uma sugestão de resposta para vocês. Cada inning é dividido entre ataque e defesa. A equipe de defesa vai para o ataque quando eliminar 3 rebatedores da equipe adversária. Vence o jogo quem realizar mais corridas. Realizando mais corridas, eu tenho mais pontos e com isso minha equipe é a vencedora ao final da partida. Algumas curiosidades então. Quando chegou aqui no Brasil, mais especificamente no Paraná, chegou pelos imigrantes japoneses que vieram morar aqui. Lembrando então que lá no Oriente é uma modalidade muito praticada e quando esses imigrantes vieram aqui para o Brasil, esses imigrantes japoneses, eles trouxeram a modalidade com eles. Então, Cornélio Procópio e Londrina tiveram os primeiros times, mas hoje em dia a gente tem vários filiados aqui no Paraná. Então, nós temos filiados em Londrina, Maringá, Curitiba, Açaí, Uraí, Ibiporã, Nova Esperança, Rolândia, Paranavaí. E nós temos aqui no mapa, então, a disposição dos principais polos de beisebol aqui no Paraná, sendo Maringá, Londrina e Curitiba. Aqui em Curitiba, vários atletas que participam de competições e acabam indo, inclusive, para a seleção brasileira. O que nós estudamos hoje, então? Nós falamos um pouquinho sobre o beisebol, que é fundamentalmente um jogo de estratégias de muitos detalhes. Em qualquer lugar em que é praticado, ele é uma combinação de potência, velocidade, estratégia e pausas. Nós falamos um pouquinho sobre os conceitos e a história dessa modalidade, falamos sobre os materiais e equipamentos, lembrando que os principais são o taco e a bolinha, e os fundamentos e as regras principais do jogo. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeo, para se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais, as referências que nós usamos na nossa aula de hoje. E é isso. Com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.